Fascismo, uma ideologia política implementada por Benito Mussolini que chegou ao poder entre os anos de 1922 a 1943 na Itália. O fascismo ele prega um extremo nacionalismo, especificamente italiano, e especificamente uma aversão tanto ao comunismo quanto ao liberalismo. Hoje nesse vídeo iremos ver um pouco mais sobre o que foi o fascismo na Itália, algumas de suas consequências e causas. Noi possiamo parlare con un sovrano disprezzo. O termo fascismo se originou da palavra em latim facies, que consiste em um tipo de machado com grandes gravetos amarrados, que era muito usado na Roma antiga como símbolo de autoridade e unidade dos estados, possuindo mais ou menos o mesmo sentido no símbolo fascista, além de simbolizar, com este, o autoritarismo, nacionalismo e poder. Esse movimento surgiu no dia 23 de março de 1919 com a criação do grupo Fasci Italiani di Combattimento, fundado por Benito Mussolini, em Milão. Atraiu para seu grupo veteranos de guerra, sindicalistas e jovens intelectuais, e tinha como objetivo combater o socialismo, que era considerado pelos nacionalistas uma oposição aos seus pontos de vista e uma ameaça ao país. Por conta das falhas nesse governo, crises econômicas e falta de compromisso com a nação, essas eram coisas que amedrontavam a população na época e os faziam ter medo do que aquele governo tornaria a Itália no futuro, possibilitando assim com que eles procurassem uma nova política e um novo modo de cuidar da população. Declaramos guerra ao socialismo, não por ser socialista, mas por ter se oposto à nação. Antes de continuarmos, é também importante compreender o contexto em que a Itália se encontrava naquela época. Após a unificação demorada com a proclamação do Reino da Itália em 1861, a Itália se encontra em uma série de contradições, desequilíbrios sociais, econômicos e políticos. Para se ter ideia, o idioma italiano estava sendo homogeneizado, e assim o português foi imposto ao país todo, sendo marcado por variações e dialetos. Ao norte, no Vale do Pó, estava concentrada a industrialização, enquanto o país era rural e pobre em sua maior parte, fazendo com que várias pessoas migrassem para essa área em busca de melhores empregos. Porém, eram vítimas de preconceito e violência, sendo vistos como menos italianos e com menor escolaridade. Além disso, Roma, que deveria ser a capital, estava sob controle do Papa, assim como territórios que teriam que pertencer à Itália estavam sob domínio de outras nações. Somado a estes elementos específicos, se tinha um contexto mais amplo, envolvendo a Segunda Revolução Industrial e a reação contra a modernidade. Em decorrência desse caos em que a Itália se encontrava no século XX, vários movimentos de esquerda começaram a se organizar por todo o país. Estes pregavam por melhores condições de trabalho, reforma agrária e até derrubada da monarquia da Casa Savoia, conhecida por ser um governo opressor e ineficaz. Sua crescente força política causava medo e crise entre a nobreza, elite industrial e os conservadores, o que só se agravou após o assassinato do rei Humberto I. Usando o nacionalismo como ferramenta, os burgueses incentivaram a ideia de que a Itália estaria em crise por não ter império colonial e não governar todo o seu suposto território histórico. Um dos críticos dessa ideia era um jovem jornalista e membro do Partido Socialista Italiano, conhecido como Benito Mussolini, que mais tarde viera a pular a cerca. Mas afinal, quem foi Mussolini? Nascido em 29 de julho de 1883, na cidade de Predápio, localizada na região central da Itália, Benito Amilcare Andrea Mussolini foi o fundador e o grande líder do fascismo italiano. Apesar de ter sido conhecido como socialista na juventude, mais tarde Mussolini adotou ideais conservadores e reacionários e fundou um movimento que se tornou o Partido Fascista. Seus pais eram Alessandro Mussolini e Rosa Mussolini, sendo ele o primogênito do casal. Benito Mussolini tinha dois irmãos mais novos, chamados Arnaldo Mussolini e Edviges Mussolini. Agora vamos voltar para terminar de entender o contexto em que se nasceu o fascismo.
Com o início da Grande Guerra em 1914, Mussolini foi um dos defensores da entrada do país no conflito, o que causou sua expulsão do Partido Socialista Italiano, além do apoio público e das ideias que se tornaram base do fascismo italiano. Nacionalismo deveria ser a base da sociedade. A nação italiana representava ideias e valores superiores. Pensamentos como a igualdade de movimentos sindicais violaram uma suposta ordem natural e a luta das classes socialistas deveria ser suprimida pelo nacionalismo. Junto a isso, temos o fato da Itália estar ressentida com seus aliados durante a guerra, já que muitos territórios prometidos a ela não foram entregues como deviam ser. Ao mesmo tempo disso, a Itália estava passando por alguns conflitos internos, envolvendo os fascistas, nacionalistas e os socialistas. O crescimento do Partido Nacional Fascista foi relativamente rápido. Fundado por Benito Mussolini em 1921, propunha o irredentismo territorial para uma Itália como potência. A busca por colônias serviam como espaço vital para o povo, um Estado corporativista para a conciliação de classes, abolindo os sindicatos, a industrialização pesada sobre a organização do Estado e a negação do indivíduo, sendo este substituído pelo homem nacionalista com Mussolini como líder. No ano seguinte, seus seguidores se dirigem a Roma e exigem entrar no governo. O dia foi marcado como marcha sobre Roma. Em 1922, os fascistas começaram a se planejar para ascender ao poder da Itália. Estima-se que mais de 40 mil homens se organizaram nos limites da cidade de Roma, enquanto aguardavam as ordens de Mussolini para adentrar a mesma com o objetivo de forçar ao rei a exonerar o primeiro-ministro Luigi Facta, o que acabou gerando uma crise no governo italiano, na qual fez o rei destituir Luigi e colocar no lugar dele Benito Mussolini. Assim, no dia 30 de outubro de 1922, o fascismo chegava ao poder da Itália. O fascismo chegou ao fim em 1943. Durante a Segunda Guerra Mundial, o fraco desempenho da Itália fez com que o mesmo rei Vítor Emanuel III, em julho de 1943, dispensasse Mussolini, que foi preso, mas resgatado por alemães em seguida. Voltou ao poder em setembro do mesmo ano, mas foi novamente capturado por militantes guerrilheiros contrários ao fascismo em 1945, enquanto tentava fugir do país. Foi executado por um pelotão de fuzilamento em abril de 1945, e seu cadáver foi exposto em Milão, em praça pública. Tendo durado mais de 20 anos, o governo fascista de Mussolini estabeleceu um regime autoritário que controlava o poder nas mãos de um líder e seu partido opressor. Diversas foram as suas consequências, como o fim da democracia, fim dos partidos, controle estatal nos sindicatos para que os operários não se restabelecessem e organizassem novos movimentos de esquerda, perseguição a opositores, censura aos meios de comunicação e controle total sobre a educação nas escolas, pois assim os fascistas podiam disseminar suas ideias e formar o futuro ideológico que continuaria o regime. Agora falando um pouco sobre futebol, atualmente existem times que têm uma clara filiação com o fascismo, como por exemplo a Lazio, que com seus ultras, similar a uma torcida organizada, que no passado compactuava com as ideias de Benito e ganharam o apoio do líder autoritário que originalmente torcia para o Bolonha, que curiosamente ganhou 6 dos 7 títulos italianos na época do regime de Mussolini. Posso dar agora alguns exemplos do fascismo dentro e fora dos campos. Temos o exemplo do jogador Paulo Di Canio, jogador da Lazio, que após marcar um gol da vitória da Lazio 3-1 sobre a Roma, fez a famosa saudação fascista. Temos também um torcedor da Lazio, não se pode chamar ele assim, de torcedor. Esse cidadão usando uma camisa com os dizeres Hitlerson, filho de Hitler, e o número 88. Faz alusão ao código usado pelos nazistas, já que a famosa frase nazista Heil Hitler começa com H nas duas frases. E a letra H é a oitava letra do alfabeto, gera assim 88. Fascismo italiano pode ter tido seu momento cabuloso, mas hoje estamos aqui para mandar um tchau bem alto e lembrar das verdadeiras maravilhas desse país. Uma pizza, o Mário, o Luigi
E o